você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de análise semanal sobre jornalismo e cultura na vida social. Este trabalho é feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em comunicação da PUC Minas. Eu sou Hércio Sena e estou acompanhado pelo estudante de jornalismo João Pedro Diniz. Olá, João. Olá, Hércio. Olá, Carlos. Um abraço também para todo mundo que está nos acompanhando. Um prazer estar fazendo parte do programa de novo. E o nosso convidado de hoje é o professor e pesquisador Carlos Alberto Ávila Araújo. Carlos é professor titular da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais, da qual foi diretor de 2014 a 2017. Ele é doutor em Ciência da Informação pela UFMG, com pós-doutorado pela Universidade do Porto e também pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Foi presidente da Associação de Educação e Pesquisa em Ciência da Informação da Iberoamérica e Caribe e vice-presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação. Foi também editor adjunto da revista Perspectivas em Ciência da Informação e fez parte da comissão de criação dos cursos de Arquivologia e Museologia da UFMG. Atua nas áreas de epistemologia, da ciência da informação, dimensões sociais, culturais e políticas da informação, estudos de usuários da informação e práticas informacionais, desinformação, infodemia e pós-verdade. Olá, Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Hércio. Prazer estar aqui com você, João Pedro, a quem nos assiste também. Muito bom a gente ter esse momento para fazer essa discussão de um assunto que é muito importante, né, hoje em dia. E para começar a nossa conversa, Carlos, em tempos de autoritarismo, não só que a gente viveu recentemente no Brasil, mas também a gente diria uma epidemia de práticas autoritárias pelo mundo inteiro, né? Qual a importância do debate sobre a qualidade da informação para a democracia no mundo? Bom, a gente já começa então com uma dimensão muito importante, que é o vínculo entre democracia e as condições que nós temos de produzir informação, de consumir informação e de debater uns com os outros, né? Então, assim, a ideia de democracia, ela está muito pautada pelo direito que os vários grupos devem ter. Então, os vários grupos que representam, então, posições de classe, posições políticas, posições de gênero, né? Que eles tenham condições de apresentar os seus argumentos, apresentar suas ideias para a sociedade decidir o melhor jeito de viver. E aí a gente tem um cenário que é, se eu tenho um ambiente, as pesquisas têm usado muito a expressão ecossistema de informação, né? Que são as redes sociais, os motores de busca, né? Enfim, né? E alguns espaços, como por exemplo os espaços de jornalismo, etc., né? No ambiente digital, que as pessoas usam para terem informação sobre o mundo, quer dizer, para conhecerem o mundo, para saber o mundo, do que está acontecendo no mundo, para tomar suas decisões. E aí, então, é muito sério quando a gente tem um cenário informacional no qual, primeiro, para saber o que está acontecendo no mundo, a informação que está lá é falsa. Então, eu tomo decisão sobre a minha vida, então eu tomo decisão sobre o comportamento de saúde que eu vou ter, ou o candidato em quem eu vou votar, ou outra coisa. Quer dizer, então, se eu vou tomar uma decisão relevante para a minha vida, eu preciso que a informação que eu tenho sobre o mundo seja verdadeira. E o segundo, que é a questão do ódio, da violência. Então, se eu tenho ambientes nos quais as dinâmicas são de não deixar as pessoas conversarem, porque o ódio faz isso. Quer dizer, o ódio silencia pessoas, o ódio silencia grupos. Então, o ódio faz com que as pessoas deixem de apresentar determinadas demandas, determinadas questões, determinados pontos de vista. Então, né, o ódio silencia grupos e faz com que apenas certas visões sejam fortalecidas ou tenham visibilidade. Sim. E aí, nesse conturbado ambiente,
a sociedade toda acaba tendo um prejuízo em relação a essa proliferação de discursos autoritários, de práticas autoritárias, e até nas famílias isso acaba também sendo uma repercussão indesejada. Você entende dessa forma também? Sim, exatamente. Porque aí, né, o autoritarismo, ele é contrário à democracia por isso, porque ele é a imposição de um desejo. Então, um grupo tem o poder, ou uma pessoa tem o poder, e ela vai impor a vontade dela sobre os outros. Né? Então, uma coisa que a gente vive hoje, por exemplo, que é, em função, por exemplo, do atual governo dos Estados Unidos, entre alguns outros do mundo, então, o desmantelamento, por exemplo, de alguns mecanismos de multilateralismo. O que é o multilateralismo? Representado, por exemplo, pela ONU. Né? A ideia de que eu tenho um problema, como o problema ambiental hoje, vamos colocar os países todos para conversar, né, os pontos de vista todos, para a gente tomar decisões para o mundo. Agora, se eu tenho um país que fala, eu vou fazer o que eu quero, e assim, não estou preocupado com o que o mundo pensa, o que o mundo quer, isso é autoritarismo, né? E eu vou usar pela minha força, eu vou impor a minha vontade. E aí, muito curioso, você falou das famílias, que é um fenômeno, então, também um pouco recente, que é esse de como essa polarização, a palavra polarização ela é polêmica, a gente pode até falar disso depois, mas essa, digamos assim, essa marcação de posições na qual eu não respeito o outro, eu não deixo o outro falar, eu não deixo o outro se expressar, ela chegou no ambiente, por exemplo, das relações cotidianas, chegou também nas famílias. Né? Então a gente viu isso muito claramente agora, nos últimos anos, como é que famílias começaram a ser, famílias, grupos de amigos, grupos de vizinhança começaram a ser despedaçados, não exatamente assim, pela polarização, claro, mas sobretudo pela postura intolerante, né? No sentido de que o argumento contrário ao meu não merece ser escutado, não merece ser, né, assim, ser apresentado e, assim, no limite, o que pensa diferente de mim não merece, às vezes, nem direito de existir. Né? Que é quando a gente vê, então, algumas políticas quase que de legitimação do extermínio do ponto de vista do contrário, da população, né, do grupo contrário. E, Carlos, de que maneira a falta de um desenvolvimento científico e robusto, né, do conceito de integridade da informação, ele impacta a eficácia das políticas públicas, né, destinadas a combater essa desinformação? Perfeito. Então, eu vou aproveitar, Gilberto, sua pergunta, até para dar um passinho só antes, se me permite, para dizer assim, de onde nasceu essa história de integridade da informação, né? Então, assim, a gente percebe que basicamente desde 2016, começou uma percepção muito forte de alguns fenômenos que as pessoas começaram a dar conceitos para esses fenômenos, como pós-verdade, desinformação, depois vem infodemia, né? E aí, o discurso de ódio, as teorias da conspiração. Então, assim, não são nem exatamente fenômenos novos, alguns desses, quer dizer, já existiam, mas eles têm um jeito novo de acontecer que mobilizou. Então, quer dizer, que motivou uma agenda nova de pesquisa. Então, você começou a ter muita gente, não só pesquisadores, mas pessoas também, movimentos sociais, movimentos políticos, discutindo esses fenômenos. Agora, veja, todos eles com um certo caráter, digamos, negativo, no sentido de constatando problemas. Desinformação, pós-verdade, essas coisas são problemas, né? Aí começa uma tentativa também de colocar uma certa agenda positiva, uma agenda propositiva. Então a gente tem programas de combate à desinformação, que aí se começa a falar de um ecossistema saudável de informação, competência em informação, letramento digital, etc. E aí, no seio dessa tentativa de fazer uma agenda positiva, aparece a integridade da informação, né? Então, é importante a gente lembrar, integridade da informação, essa expressão, ela não é nova. Então, por exemplo, desde a década de 1980, o pessoal da área de computação já usava isso, mas num sentido diferente, para falar de perda de informação dentro das empresas e tal. A própria ideia de integridade dos documentos, ela é muito antiga, ela tem aí décadas de existência, né, para falar, então, de autenticidade de documentos, etc. Agora, essa expressão, integridade da informação, no sentido que ela tem hoje, ou seja, de combate à desinformação, de combate, então, aos discursos falsos, ao discurso de ódio, ela é nova, ela é de 2023. Então, ela é do momento em que... E ela nasce na ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né? E ela nasce no G20,
que é o grupo das 20 maiores economias do mundo. E aí ela nasce, aí é muito curioso, a sua pergunta foi sobre a robustez do conceito, né? Então, assim, veja que o conceito nasce no ambiente institucional. E depois, então, assim, inclusive nos documentos, então tem alguns documentos públicos produzidos por essas duas instâncias, ali eles já meio que convocam os cientistas para ajudem a gente a construir esse conceito. Então, assim, né, vem a comunidade científica, nós estamos, então, assim, né, pensando em como é que a gente faz políticas de responsabilização, etc. Então, há quase que um convite para que universidades, escolas, meios de comunicação, né, os grupos políticos, legislativos, para que eles ajudem a atuar para que a gente consiga, então, efetivamente construir esse conceito. Então, a gente poderia dizer hoje, nós estamos, né, em 2025, quase 2 anos aí de construção, nós temos já algumas iniciativas, algumas ações, mas também ainda temos um campo a se construir, né, um campo a ser construído. A gente tem agora uma pergunta da nossa estudante do 3º período de cinema, do curso de Cinema e Audiovisual, Eduarda Oliveira, que fez especialmente para você. Vamos ver lá. Como o conceito de integridade da informação pode ajudar a organizar melhor os estudos sobre a desinformação, já que hoje existem vários termos como fake news, infodemia, pós-verdade. É dentro Perfeito. do que nós estamos debatendo. Perfeito. Vamos lá. Acho que assim, importante primeiro, então, sempre localizar o conceito de integridade como ele vem em resposta, como colocou, né, a Eduarda, a esses vários problemas. Porque essas palavras, pós-verdade, desinformação, infodemia, negacionismo científico, negacionismo histórico, desintermediação da informação. Então, não é à toa que são vários conceitos, porque são vários fenômenos. E esses conceitos não são sinônimos. Eles existem exatamente porque os fenômenos são variados. Então, tem uma tentativa de entender a especificidade de cada um deles. Ao mesmo tempo, quando você fala, por exemplo, negacionismo, ou você fala em teorias da conspiração, a gente pensa que para cada um teria mais ou menos uma solução, digamos assim. E aí a ideia de integridade é propor um conjunto amplo de ações para dar conta desses vários aspectos, sabe? Dessas várias dimensões relacionadas aos problemas. Então, para dar um exemplo, né? A desinformação, que é um tema então, que se tornou muito importante, a gente tem um estudo que ficou clássico, que é um trabalho de 2017, de 2 autores chamados Order e Direction. Esse trabalho foi publicado, inclusive está traduzido para o português, está disponível online, se alguém quiser baixar. Um grupo de Campinas fez a tradução, se chama Desordem Informacional. É um trabalho que se tornou um clássico, porque ele colocou os problemas. Inclusive, é nesse trabalho que se desenvolveu 3 conceitos: misinformation, malinformation e disinformation, que não tem uma tradução exata. A gente ainda não tem uma tradução consensual para o português, embora neste livro traduzido haja uma tradução, mas eles colocam o problema de 2 dimensões: se a informação é verdadeira ou falsa, e se tem ou não intenção de causar dano. Dano a grupos sociais, dano às pessoas. Só que aí as pesquisas foram avançando e elas foram percebendo que tem mais coisas envolvidas do que só esses 2 aspectos. É aí que nasce o conceito de integridade da informação. Então, a integridade é uma ampla proposta para tentar, de alguma maneira, encontrar essas várias dimensões relacionadas com desinformação, negacionismo, etc., e propor, então, uma grande agenda para que a gente consiga trabalhar com esses fenômenos. O conceito de integridade, eu já vou apresentar assim, né? Então, integridade da informação é uma proposta que trabalha, então, que pensa redes sociais, motores de busca, aplicativos de mensagem instantânea e outros serem regidos por alguns princípios, né? Então, por algumas dinâmicas, por alguns incentivos, mas basicamente por 3 grandes conceitos, que são precisão, consistência e confiabilidade. E eu acho muito bonito, porque às vezes a gente pode pensar, isso não é a mesma coisa? Não, são 3 coisas diferentes, então vamos falar delas rapidinho, né? Assim, primeiro, o que é precisão? Precisão significa a possibilidade de um conteúdo, um discurso, né? uma matéria, enfim, né? Ela está relacionada com a verdade.
Então, significa... Então, assim, não é exatamente a discussão filosófica de verdade, se a gente tem acesso ou não à verdade, mas a qual verdade? A verdade que nós vamos construir alguns instrumentos para chegar nela. Então, por exemplo, que é o que a gente tem chamado hoje do conceito de autoridade cognitiva ou autoridade epistêmica. O que significa isso? Então, digamos assim, para dar um exemplo, a gente precisa saber qual é o desemprego que existe no Brasil hoje. Como é que a gente acha, como é que a gente determina o desemprego? Não pode ser a minha impressão pessoal. Não posso ser eu andar pelo meu bairro ali, no meu né, assim, na minha região ali, eu pergunto para as pessoas e eu chego falando, as pessoas estão mais empregadas ou menos empregadas. Nós temos um instituto no Brasil, que é o IBGE, que tem décadas de experiência, né, uma metodologia muito consolidada, ele que determina, o desemprego no Brasil agora, em abril de 2025, é tanto. Eu posso até discordar da metodologia do IBGE. De vez em quando o próprio IBGE faz discussões para rever a sua metodologia. Mas ele é a instituição certificada por nós para dar o valor do desemprego no Brasil. Né? Ou, por exemplo, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É ele que determina o tamanho das queimadas na Amazônia. Se está tendo, se não está tendo. Não sou eu aqui em Belo Horizonte. Aí eu acho que a queimada diminuiu. Eu acho. Nós não podemos fazer isso. Aí eu fui, visitei Manaus, passei ali em cima do avião, dei uma olhada. Então, nós não podemos, não pode ser assim. Né? Então, nós temos, o INPE é uma instituição também conhecida internacionalmente, e é ela que determina o desmatamento ou o índice de queimada. Então, a gente precisa fortalecer essas instituições que têm metodologias rigorosas, transparentes e que determinam o valor de verdade. Então, esse é o primeiro. Vamos fazer, você volta com os dois daqui a pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo, mas segura aí essa explicação que ela é muito importante. Vamos para o intervalo e no segundo bloco voltaremos com o professor Carlos Alberto Ávila. O Olhar Crítico está de volta com o pesquisador Carlos Alberto Ávila de Araújo. Carlos, e você estava falando então sobre as 3 dimensões da integridade da informação. Você falou da primeira, mas está nos devendo falar da segunda e da terceira, por favor. Perfeito. Então, continuando assim, né? A ideia de integridade, só para lembrar, então são 3 princípios, né, que estão nos documentos das Nações Unidas, do G20. O primeiro é o de precisão, que tem a ver então com o conteúdo ser ou não verdadeiro, ou estar mais próximo ou não da verdade, a partir dos instrumentos que nós temos. Né? Então, lembrando na época da pandemia, por exemplo, que tinha essa discussão sobre os tratamentos. Né? Então, máscara adianta, não adianta, isolamento físico. Então, nós tínhamos também uma instituição, né, que é a Anvisa, responsável por determinar, isso aqui é válido, isso aqui não é válido, e ela em sintonia com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é a grande autoridade cognitiva que nós temos no mundo para determinar se um medicamento é válido ou não para uma doença, um tratamento é válido ou não para uma doença. O segundo princípio é a chamada consistência. Ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com determinados valores que nós escolhemos para viver juntos, para viver em sociedade, para viver numa civilização. Então, quando a gente fala assim, um conteúdo é racista ou ele é antirracista, veja, isso não tem a ver com verdade ou mentira. Né? Assim, quando alguém defende uma posição racista, a avaliação que a gente faz disso, ou então alguém defende, como se faz um discurso de ódio. Então alguém faz uma campanha, digamos, convocando a população, convocando as pessoas, os seguidores, para matar uma pessoa. Né? Vamos agora invadir, vamos lá protestar na casa de não sei quem e vamos desejar a morte dessa pessoa. Veja, isso não é questão de ser mentira, é de outra natureza esse problema. Então, é isso que tenta ser abarcado pelo conceito de consistência. Então, a gente tem determinados acordos em que a gente diz que o mundo não deve ser racista, em que a gente diz que tortura não deve existir, ninguém deve ser torturado, ou que a gente diz que escravidão é uma coisa inaceitável, ninguém pode ser escravo de ninguém. Então, isso são escolhas que a gente faz, por isso é que são muito importantes os acordos. E o ambiente democrático, que a gente começou falando dele hoje, né? Ele é muito importante, e esses acordos multilaterais, como a Agenda 2030 da ONU, em que a gente estabelece pobreza é uma coisa que tem que ser eliminada. Fome é uma coisa que tem que ser eliminada. Então, isso significa que a humanidade tem que trabalhar junto para defender esses valores. Então, veja, quando a gente fala, quer dizer, o ambiente informacional, ele precisa também estar em sintonia com esses valores que nós definimos que são os melhores para a gente viver.
E aí eu vou chegar no último, tá? Que é a confiabilidade, que é o quê? Ele tem a ver com a verdade do documento, da narrativa, do registro. O que significa isso? A gente já descobriu que muitas vezes eu desinformo, não exatamente com mentira. Então, digamos, eu pego uma matéria jornalística de 10 anos atrás e eu compartilho ela agora como se ela fosse de hoje. E aí a pessoa recebe lá no WhatsApp dela, isso está acontecendo, né, assim, então, e a pessoa já se mobiliza, já forma opinião por causa daquilo. Veja, aquele fato não é mentira, mas ele é de 10 anos atrás. Está fora do contexto. Ele está fora do contexto. Então eu posso fazer isso com autoria, por exemplo. Então eu pego um conteúdo verdadeiro, mas eu digo, não foi fulano que falou, foi Beltrano. Eu troco a autoria. Ou eu troco o canal, o veículo que o divulgou. Isso, né, assim, então isso que eu estou fazendo? Eu estou adulterando a verdade do documento. Veja, o primeiro conceito, que é o de precisão, ele tem a ver com a verdade do mundo. O terceiro conceito, que é esse de confiabilidade, ele tem a ver com a verdade do conteúdo, daquela mensagem, daquele documento, daquele registro que está sendo compartilhado, que está sendo disseminado. Percebe-se? Então, integridade da informação, ele é uma perspectiva ampla por isso, porque ele tenta combater os vários jeitos como se promove desinformação, negacionismo, discurso de ódio. Quer dizer, ele, de alguma maneira, tenta ser uma grande resposta a esses vários fenômenos que a gente vem estudando e vem percebendo nos últimos anos. Nós vamos agora temos uma outra pergunta de uma outra estudante do curso de cinema, a estudante Rafaela Bernardi, também do terceiro período. Oi, meu nome é Rafaela e a pergunta que eu queria fazer é quais são os desafios para desenvolver o conceito da integridade de informação e aplicá-lo em políticas contra a desinformação? Ótima questão. Esse é o ponto, né? Quer dizer, como é que a gente sai das ideias e vem para as práticas. Eu queria só lembrar, talvez fazer uma comparação que pode ser interessante. Quando a ONU estabeleceu a Agenda 2030, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para o mundo, ela fez isso, quer dizer, olha, nós temos aqui, então, nós temos certos objetivos em relação aos recursos naturais, em relação à pobreza, em relação à inclusão. Quando você estabelece os objetivos e as metas, aí você começa, então, a tentar criar, porque a ONU não tem força de lei. Então, você tenta criar incentivos para as coisas acontecerem, envolver os atores, criar programas, inclusive programas educacionais. Então, por exemplo, hoje, a gente avançou muito em relação a um pensamento mais ecológico, por regras, por mecanismos de responsabilidade social, premiação, eventualmente, mas também no ensino. Então, hoje, nós temos gerações que já vão aprendendo ali na escola determinados valores e vão incorporando isso no cotidiano. Né? Só para dar mais um exemplo, e aí um assunto, por exemplo, muito polêmico, educação sexual. Então, assim, se a gente quer combater práticas de abuso, de assédio, é muito importante que eles sejam introduzidos lá nos conteúdos educacionais. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, movimentos a favor de homeschooling, contra a escola, de perseguição à escola. Por quê? Porque quando a escola começa a ser um agente positivo na mudança dessas coisas ruins, digamos assim, na sociedade, alguns indivíduos que se beneficiam disso começam, então, a atacar esses programas, né? Então, voltando, né? Então, como é que a gente estabelece? O conceito de integridade, nos documentos que tem apresentado, uma das coisas muito interessantes que eles fazem é ir atribuindo papéis. Então, o que deveria ser feito pelos governos? O que deveria ser feito pelas big techs? As empresas, então, né, de redes sociais, o que deveria ser feito pelos meios de comunicação de massa, pelos veículos jornalísticos, pelo legislativo, pela sociedade civil. Então, ele vai atribuindo responsabilidades para que os grupos possam se mobilizar em relação a elas. Então, o ambiente legislativo tem que ter regulação. Tem que ter, assim, então, que é uma coisa que a gente está enfrentando, e a gente enfrentou aqui no Brasil, gravíssimo, que é certos serviços de redes sociais ou de aplicativos de mensagem instantânea que atuam no Brasil, mas que não querem seguir a legislação brasileira. A gente viu isso acontecer agora, recente, e muito grave. Quer dizer, então, eles querem permitir, e é isso que a gente está vendo, quer dizer, permite que práticas de ódio, de violência, inclusive de crime, aconteçam naqueles ambientes e elas se isentam de responsabilidade dizendo, mas foi o usuário que fez, né? Eu não fui eu que produzi isso, mas eles deixaram aquilo acontecer e diante de ordens judiciais para retirar os conteúdos, não quiseram retirar os conteúdos.
Entende? Então, assim, a gente precisa ir, essa é a ideia de integridade, que a gente vai, então tem que ter lei, tem que ter responsabilização, tem que ter definição dos papéis, tem que ter transparência em relação a esses papéis. Então, junto, por exemplo, com os 3 princípios, dos quais a gente falou agora, tem também um monte de objetivos que vão ser estabelecidos. Por exemplo, incentivos saudáveis. Esse está lá nos documentos. O que significa isso? Já se descobriu que discurso de ódio e discurso falso, mentiroso, propagam com muito mais rapidez do que verdadeiro e do que pacífico, né? Então, eu gosto de dar, em sala de aula eu faço muitos experimentos com os alunos e tal, eu gosto sempre de dar, assim, de pensar, se eu dissesse hoje, para quem está nos assistindo aqui, né, e para você, se eu dissesse assim agora, a Terra é plana, eu tenho provas de que a Terra é plana, eu fui lá na borda da Terra e filmei a borda da Terra. Entrem no meu site que vocês vão ver a borda da Terra. Se eu falar isso, eu tenho certeza que todo mundo, assim, muita gente vai lá assistir. Não é nem porque está acreditando, não, mas vai querer ver que prova é essa que eu tenho. Assim, vai querer ver que será que eu tô, né? Que será que tem nesse vídeo. Agora, se eu disser o contrário, se eu disser aqui agora, a Terra é redonda, ela é quase redonda, né? Porque ela é achatada nos polos, né? Assim, se eu disser isso, ninguém vai lá conferir o meu vídeo. Porque as pessoas sabem disso, assim, isso está estabelecido, isso é um consenso científico. Então, né, quero dizer com isso assim, o incentivo para eu ter visibilidade e para eu ter monetização é a mentira ou é o ódio. Isso provoca as pessoas a irem lá ver, a irem lá conhecer. Então, esse é um dos elementos de integridade da informação, é combater, por exemplo, esse tipo de incentivo. E, Carlos, quais são os desafios metodológicos, né, enfrentados por diversos pesquisadores, né, ao tentar operar o conceito de integridade da informação em estudos empíricos, né, sobre a desinformação? Perfeito. Então, vamos lá. A gente tem vários problemas. Um deles, então, é o fato de que certos atores, certos grupos empresariais, religiosos, sabe, políticos, militares, eles se beneficiam da desinformação. Então, eles não querem que seja estudada, não querem que seja diagnosticada, né? Eu acho que talvez o melhor exemplo que a gente tenha disso hoje seja o fato de que agora nos Estados Unidos, no governo Trump, ele está tirando financiamento de pesquisa sobre certos assuntos. Né? Então ele baixou aí uma censura científica gravíssima, não pode mais estudar mulher, fêmea, são as palavras que ele bloqueou, né? Negros, opressão, aquecimento global. Quer dizer, então o governo dos Estados Unidos está dizendo cientistas não podem mais estudar certos assuntos. Tanto que já começou um movimento de êxodo, já tem cientistas saindo dos Estados Unidos porque o que eles pesquisam não pode mais ser pesquisado num país que vem caminhando a passos largos para um regime autoritário. Né? Então, esse é um problema. E aí o outro problema é o fato, e aí assim, isso está sendo foi muito apresentado nos congressos, nos últimos congressos agora em 2024, que é o quê? As Big Techs, as chamadas Big Techs, né? Então as plataformas do X, né? O antigo Twitter, do Facebook, do Instagram, etc., eles têm cada vez mais limitado o acesso dos pesquisadores aos dados. Porque eles tinham essa possibilidade, né? Eles abriam, então você se cadastrava como pesquisador e você conseguia acessar certos dados por exemplo, de disseminação de determinados conteúdos, né? O quanto que ele circulou, onde ele circulou, por onde ele foi mais acessado. E eles têm cada vez mais cortado, diminuído esse acesso. Tanto que uma das bandeiras do conceito de integridade da informação é transparência e possibilidade de pesquisa nos ambientes informacionais, nos ecossistemas informacionais. Quer dizer, se são serviços que permitem que as pessoas produzam conteúdo, eles também têm que se responsabilizar em alguma medida pelo tipo de serviço que eles fazem. Bom, nós vamos chamar um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Vamos para um outro rápido intervalo e logo, logo a gente volta. Estamos de volta com o pesquisador Carlos Alberto Ávila Araújo, falando sobre integridade da informação. Carlos, e você falou aí do enfrentamento, vamos dizer, dentro das proposições positivas da desinformação, e tem um aspecto que é muito caro para nós que trabalhamos com educação,
que é a alfabetização midiática. O nosso programa aqui se situa também nesse lugar, né, de pensar criticamente conteúdos da mídia, da cultura, enfim, e trazer isso para o nosso espectador. Como que esse conceito de integridade da informação pode estar presente nos currículos escolares e como que ele pode criar uma resiliência na população, no educando, na juventude brasileira, para que ela se vacine contra essa epidemia de desinformação? Perfeito. É muito interessante porque você, na sua pergunta, você falou em vacina, né? Que as pessoas possam se vacinar, não é isso? Então, realmente, e você usou o termo resiliência, que está muito presente nos documentos de integridade. Por que resiliência? Porque nós já descobrimos o seguinte, a desinformação veio para ficar. Sabe assim, ela não vai desaparecer. Nós nunca vamos eliminar a produção de conteúdo falso, a produção de conteúdo de ódio. Então a gente vai ter que conviver com ele. Claro, a gente vai ter que responsabilizar criminalmente, quando for o caso, né? A gente vai ter que pensar em certificação de determinados conteúdos. Então tem uma série de ações, mas uma delas, então, que está muito discutida, é essa questão de preparo das pessoas. E a gente, inclusive, tem termos muito diferentes. Alfabetização midiática, competência em informação, agora tem competência crítica em informação, já tem gente discutindo letramento científico, que é as pessoas saberem como é que funciona o conhecimento científico, porque então, né, vamos pegar aqui alguns exemplos para a gente pensar nisso. Às vezes, um discurso científico, então nós temos um problema. A ciência demora, às vezes, a dar uma resposta. E aí, às vezes, então, um charlatão ou uma pessoa, né, um coach, um influencer, ele vem com uma resposta rápida. Então, as pessoas pensam, ele é melhor, porque ele me deu uma resposta muito mais rápida do que a ciência que está demorando a me dar, né, assim. Então, o critério de qualidade das pessoas... Então, às vezes, a ciência diz uma coisa, depois ela diz outra. Isso é normal do conhecimento científico. Às vezes, você tem um experimento que pareceu indicar numa direção, mas depois, um experimento mais rigoroso mostra outra coisa. Às vezes as pessoas não estão preparadas para entender a lógica de funcionamento disso. Então é muito importante as pessoas saberem que isso acontece. Então, hoje a gente tem muita discussão sobre que tipo de preparo as pessoas devem ter. Ou seja, que tipo de coisa elas devem aprender em competência, em informação, em letramento midiático. Vou dar mais um exemplo. A gente já descobriu, tem um fenômeno chamado efeito bolha. Alguns chamam de câmara de eco. O que é esse efeito? Então, rapidamente, né, vamos lá. Os motores de busca e as redes sociais, né, os aplicativos de redes sociais, eles descobriram que se você gosta de uma coisa, então você tem um estilo de música que você gosta. Então, se você recebe sempre coisa desse estilo musical, você vai ficar mais confortável naquele aplicativo, você vai ficar mais tempo. Então, que é uma certa customização, né? Então, as pessoas vão se lembrar, quem tem um pouquinho mais de idade, vai se lembrar quando o Google surgiu. O Google dava o mesmo resultado para todo mundo. Então eu perguntava para o Google lá, sei lá, hip hop. A resposta que eu recebia era a mesma sua, Agora, depois de um tempo, o Google descobriu que se ela personalizasse os resultados, ela teria mais aceitação, mais satisfação do cliente. Então, começou um processo no qual eu recebo algumas respostas, você recebe outras. E aí as redes sociais também trabalham assim. Mas aí o que acabou gerando depois é o seguinte, então se eu tenho uma certa posição política, eu gosto de determinado grupo, eu começo a só receber respostas desse grupo que eu gosto. E aí eu deixo de ter visões diferentes em relação às minhas buscas. E aí começou um processo um pouco complicado, que eu começo a não ter mais contato com visões diferentes da minha. Então eu vou só reforçando aquilo que eu já acredito, reforçando. Então, né, e aí isso é o efeito bolha. Então, uma das coisas que tem se trabalhado hoje é as pessoas precisam saber que esse fenômeno acontece. As pessoas precisam saber que elas estão, muitas vezes, dentro de bolhas, né? Então, quando elas vão só reforçando, né? Eu vou dar um exemplo um pouco polêmico, se me permite, né? Mas na época dos acampamentos, ali no final da eleição de 2024, vocês vão se lembrar disso, né? Aconteceu um fenômeno muito curioso, que aquelas pessoas, elas estavam tão mergulhadas naquele universo, que chegou num ponto em que nós vimos, por exemplo, chegou uma notícia lá que os navios da Rússia estavam chegando no Brasil com armamentos que era para ajudar a dar o golpe e trocar o governo. Então as pessoas comemoraram que os navios russos estavam chegando. Teve um momento que começou a ter chuva nos acampamentos e aí tinha uma teoria que era das antenas do ARP,
que o governo instalado, né, o governo em 2023, ele estava jogando chuva só nos acampamentos para desmobilizar as pessoas que estavam acampadas naquele momento. Então são teorias que as pessoas, como elas só tinham contato, virou praticamente uma realidade paralela, em que as pessoas começaram a acreditar só assim, que elas não tinham mais nenhuma informação de coisas fora daquela bolha, daquele ambiente em que elas estavam, né? Que é um fenômeno, inclusive, que começou muito forte lá nos Estados Unidos, né? Com o grupo do QAnon, é uma rede, né? É uma comunidade que começou a trabalhar com ideias tão fora da realidade e as pessoas foram ficando viciadas naquilo que as pessoas começaram, né? A gente começou a perceber pessoas vivendo praticamente em realidades paralelas. E, Carlos, como uma legislação em relação a plataformas digitais, né, pode colaborar para impulsionar e valorizar, por exemplo, práticas democráticas em relação à informação? Perfeito. Então, a gente, na era dos meios de comunicação de massa, a gente diz assim, né, nós já tivemos algumas tentativas de tentar tornar ambientes mais democráticos. Por exemplo, leis que diziam, entre outras coisas, que os veículos tinham que determinar um percentual para a produção nacional. Né? Ou então, regras que regulamentam cobertura no processo eleitoral, de que os grupos políticos têm que ter coberturas com tempos semelhantes, né? Ou então regras, por exemplo, os debates. Então, nós temos ações assim. Agora, no ambiente das big techs, né? Então das redes sociais, dos motores de busca, dos aplicativos de mensagem instantânea, a gente precisa sofisticar isso, né? Então, assim, precisa, de alguma maneira, caminhar para a construção, então, dessas regras para esses ambientes. Agora, aí a gente tem um dos grandes problemas é a força dessas empresas para impedir isso. Então, quando o Brasil tentou a famosa PL das fake news, né, que não conseguiu sair, assim, não conseguiu andar em grande medida pela força de empresas. A Google fez campanha aberta contra a tentativa brasileira de estabelecer uma legislação, né? Então, a gente sabe que os grandes empresas, os grandes conglomerados, não só de informação e comunicação, o que eles menos querem é lei. É regulamentação, quer dizer, eles querem, porque onde não tem lei, onde não tem regulamentação, vale a lei do mais forte. Então, o mais forte quer, claro, que não tenha lei para que valha a vontade dele. Sim. Então, a gente precisa, precisa desenvolver isso e, ao mesmo tempo, esse é um problema transnacional. Não é um país sozinho que vai resolver, né? A gente está falando de grupos que agem no mundo inteiro, grupos, às vezes, que têm mais poder do que países inteiros, porque a renda deles, o lucro deles é maior do que o PIB de vários países do mundo. Mas, então, é preciso que os países do mundo conversem, é preciso, né, que a gente tenha regras multilaterais e, ao mesmo tempo, uma temática muito forte nesse sentido, que é a soberania digital. Ou seja, os países... Então, o Brasil hoje, como vários outros, tem um risco muito grande que grande parte das nossas informações estratégicas, de inteligência, de governo, elas estão sediadas em servidores fora do Brasil. Né? Então, nós somos muito vulneráveis. E não é só o Brasil, não. Mas, enfim, né? Nós estamos no Brasil e vários outros países, nós estamos muito vulneráveis a não poder ter autonomia para a decisão das nossas coisas, porque grande parte do nosso conhecimento estratégico, aquilo que se chama de conhecimento sensível, está localizado fora de nós. E isso prejudicaria as questões estratégicas do país, obviamente, né? Seria o caso de pensar, então, em ter espaços alternativos a essas redes? Que iniciativa poderia ter nesse sentido? Esses países não poderiam se associar nesse sentido? Quais seriam os obstáculos para que isso acontecesse? Perfeito. Então, sim, existem alternativas que são essas dos países terem redes próprias, desenvolverem seus próprios serviços, né? No final de 2024, comecinho de 2025, por exemplo, o governo brasileiro começou a sinalizar que a gente precisa ter a nossa própria IA, a nossa própria inteligência artificial, né? Assim, né? Porque a gente tem visto o papel, o peso que a inteligência artificial, por exemplo, tem ocupado na produção cultural, na produção científica, direitos autorais, né? Uma série de questões. Então, os países precisam ter essas infraestruturas de informação para defenderem os seus interesses num contexto em que
países usam informação para fazer valer os seus interesses sobre os interesses de outros países. Né? O Brasil, essa questão sensível, por exemplo, na questão do petróleo, isso ficou muito claro. Né? Assim, como é que o Brasil foi extremamente prejudicado com descobertas feitas pelo Brasil, conhecimentos que foram apropriados por outros países. Né? Bom, nós vamos então seguir com esse debate, mas agora a gente vai para mais um intervalo. Vamos para outro intervalo e daqui a pouco a gente volta. O Olhar Crítico está de volta com o professor Carlos Alberto Ávila Araújo. Bem, Carlos, de que maneira, né, a pesquisa sobre integridade da informação, né, diante de tudo que a gente conversou, ela pode evoluir, né, para acompanhar mudanças tecnológicas, sociais que afetam, né, a comunicação e a disseminação de informações daqui para frente? Olha, eu acho ótima a sua pergunta, porque eu gosto sempre de pensar que quem propôs esse conceito, então, mais uma vez, a ONU e o G20, como se eles tivessem levantado a bola para a gente cortar, né? Assim, usando uma expressão, né? Uma metáfora. Quero dizer com isso assim, existe, é um conceito, é uma proposta que está em construção, que está aberta. Então, me parece assim, eu acho é muito importante que os vários campos científicos, sabe, abracem isso, venham construir com a gente. Então, pessoal do campo da saúde, pessoal do campo de ciência da computação, sabe, pessoal de direito, de ciência política, muito assim, né, de jornalismo. É muito importante que os grupos, né, as várias disciplinas científicas pensem nisso, né, levem esses temas para os congressos, para os eventos. A gente teve ano passado aqui no Brasil o primeiro Congresso Internacional de Integridade da Informação no Rio de Janeiro. Vamos ter o segundo agora também em 2025, vai acontecer. Mas que esse tema apareça, e não só o ambiente científico, mas também as escolas, professores, movimentos sociais, grupos políticos, né, grupos feministas, grupos antirracistas, né, que essas pessoas percebam o potencial desse conceito para a gente combater aquelas coisas que a gente percebe que estão destruindo a nossa democracia, que estão destruindo, né, os nossos valores civilizatórios, que estão destruindo, né, que estão afetando a nossa saúde, enfim, né, aquelas dimensões que a gente acha importantes da vida humana, né, da experiência humana no mundo. E nesse sentido, essa questão da desinformação, ela pode parecer que o discurso revolucionário e aquele, vamos dizer assim, que quer uma mudança geral, não é que vai preservar a democracia, mas sim acabar com esses valores e com a própria democracia, né? Exatamente. Né? Assim, existe um certo uso de um certo antissistema, né, assim, que na verdade é feito por pessoas que são beneficiadas pelo sistema, porque normalmente tem grande poder econômico, e aí uma certa ilusão de que destruindo as estruturas democráticas haveria alguma coisa melhor. Mas as experiências todas já nos mostraram, a história já nos mostrou que não é isso que acontece. Ótimo, então a gente vai agora para uma produção audiovisual dos alunos do terceiro período do curso de Cinema e Audiovisual da PUC Minas. O Pix vai ser taxado? Calma, a Receita Federal divulgou que irá monitorar. Tchau, bom trabalho. Obrigada. Ei, bom dia. Bom dia. Vai ser só esse livro, por favor. Ai, tudo bem. Hoje a gente tá só aceitando Pix e dinheiro. O sistema das nossas maquininhas tá fora do ar. Ah, vai ser no Pix mesmo. Você não ficou sabendo, não? Do quê? Acabei de ver uma notícia aqui falando que eles iam monitorar o Pix. Sério? Um trem de taxa, alguma coisa assim. Você ficou sabendo? Do quê? O Pix vai ser taxado, uma moça acabou de me contar. Meu Deus. Pois é, vai ficar tudo mais caro. Acho que o governo também aumentou a fiscalização. Mentira. Eles devem estar fazendo isso para controlar a população, roubar os nossos dados, sei lá. Eu vi, e agora? Já tava difícil de vender, imagina tendo que aumentar o preço das coisas. Tô falando sério, desse jeito a gente vai falir, vamos ter que fechar a loja. 「
você disse, é muito mais fácil espalhar a desinformação e ela até socializar de uma maneira mais ampla, né? Do que quando você está compartilhando exatamente o contrário disso, né? Então, acho que isso aí vem também na visão dos nossos alunos que fizeram essa produção audiovisual. Você... Eu acho que o vídeo, ele mostra, né, um fenômeno recente, que foi o Pix, a construção de informação falsa que se fez em torno do Pix, mas assim, me parece que esse vídeo é excelente como exemplificação do que é o fenômeno da pós-verdade, né? Assim, pós-verdade é um conceito importante porque ele não é sinônimo de mentira, de informação falsa, não. O que é a pós-verdade, né? Ela é, primeiro, a constatação de que a gente tem muito acesso à informação, muito, né? Então a gente tem acesso agora à informação de qualquer, assim, de vários países. A gente pode acessar a base de dados, jornais de vários países do mundo, né? Qualquer hora, qualquer dia. 2, nós podemos checar rapidamente se essa informação é verdadeira ou falsa. Mas 3, nós não fazemos isso. Esse é a pós-verdade, né? Esse desdém, esse desinteresse em checar a informação, que é o finalzinho do vídeo deles ali, né? Que mostra a importância. Então, esse é um comportamento importantíssimo, né? Eu acho que o vídeo mostra isso pra gente muito bem. E o vídeo mostra um outro fenômeno, que também está sendo muito estudado agora, que é muito interessante, que é o que vem sendo chamado de desintermediação da informação. O que é isso? É a ilusão que algumas pessoas têm de que, assim, o que chega da universidade é enviesado, é doutrinário. O que chega do governo, o que chega dos sindicatos, mas o que chega no WhatsApp é verdade. Sabe, a pessoa da minha família, do meu grupo da família, o meu líder religioso, o que ele manda para mim é verdadeiro. Sabe, então, assim, esse desarme que as pessoas têm em certos conteúdos, porque elas falam, esse aqui é sempre verdade. Agora, esse outro, que é aquele justamente muitas vezes que segue determinada metodologia rigorosa, ele seria falso. Bom, esse debate vai continuar seguramente, mas nós vamos agora para um outro momento importante do nosso programa. Certamente a gente vai voltar aqui, essa questão da integridade da informação, o combate à desinformação, é um tema fundamental para a gente continuar pensando a crítica de mídia. Mas agora a gente vai para o nosso momento da dica cultural. E eu começo a dica cultural de hoje falando de um livro que eu li recentemente, que é Monique se Liberta. A Monique é uma personagem desse livro, né, que é uma autossociobiografia, é uma coisa que está ali, tem o ficcional, mas ao mesmo tempo o Edouard Louis, que é um escritor que segue aí a tradição da Annie Ernaux, que é uma escritora francesa, eu estou sempre falando nela aqui também, né? E o livro relata a história da mãe dele. Depois dela se libertar de um relacionamento abusivo com o pai, ela se envolve em outro relacionamento também abusivo e marcado principalmente pelo fato de esse novo companheiro dela ser também a pessoa que a sustentava. Então, ela se vê ali completamente limitada e violentada dentro desse relacionamento. Então, na realidade, é o segundo livro que ele fala sobre a mãe dele. O primeiro é Lutas e Metamorfoses de uma Mulher, quando ela se liberta do próprio pai, mas depois recorre novamente a uma situação bem parecida e ele escreve o segundo livro. Fica aí a minha indicação para vocês desse livro do Edouard Louis. E João Pedro, o que você trouxe para nós? A minha dica cultural é um documentário da Netflix, né, que chama Dilema das Redes, né, que é um documentário que expõe os perigos das redes sociais também e alertando os impactos negativos de plataformas como o Google, o Twitter, né, o Instagram, além de explicar para o telespectador como os algoritmos, né, eles são projetados, né, para prender a atenção dos usuários, né, incentivando comportamentos viciantes e ampliando a disseminação de desinformação. Né? Então é muito interessante, vale a pena assistir. Bem dentro aqui do nosso debate de hoje, né? E Carlos, o que você trouxe para a gente aí em termos de dica cultural? Bom, eu gostaria de sugerir um filme que está, né, na ordem do dia, que é Ainda Estou Aqui, que inclusive ainda está nos cinemas. Eu recomendo muito que as pessoas assistam. Se já assistiu, leve gente para assistir, né? Leve pessoas do seu ciclo de convivência. É um filme que, além da qualidade
cinematográfica, né, do filme, a atuação da Fernanda, né, que já foi, inclusive, né, muito elogiada por todo mundo, que é um primor, mas, sobretudo, pela importância do assunto do filme, né? Já que a gente está falando de integridade da informação, uma das grandes questões atuais é o negacionismo histórico, ou seja, pessoas que começam a dizer que certos fatos não aconteceram. Quer dizer, nós temos, né, pessoas que dizem que não teve ditadura no Brasil, né? Ou uma coisa, por exemplo, que se fala muito, na ditadura não tinha corrupção, quando a gente sabe que é justamente o contrário, né? Em regimes ditatoriais tem muito mais corrupção do que em regimes democráticos, né? O que não tem na ditadura é investigação, denúncia, porque quem denuncia, quem investiga é preso, assassinado, torturado, né? Então, essas coisas, né? Então, muitas vezes as pessoas negam, isso não aconteceu, aquilo não aconteceu, e é muito grave quando isso acontece, e eu acho que esse filme nos funciona como um alerta de que sim, aquilo aconteceu, sim, foi muito grave, sim, não pode se repetir, jamais. Bom, então nós vamos ter que encerrar o nosso programa por aqui hoje. João, agradeço muito sua participação, sua intervenção. Foi um prazer estar com você aqui. A oportunidade de estar participando mais uma vez num debate tão importante sobre desinformação e integridade da informação, que eu acho que nos dias de hoje é muito importante todo mundo ter acesso a esse tipo de debate. Carlos, muito obrigado. Sim, foi um prazer te reencontrar. A gente que já tem algumas histórias aí juntos, né, nessa vida. Foi um prazer te receber aqui, compartilhar seu conhecimento tão importante, seu trabalho tão importante com as pessoas, né? Sem palavras para te agradecer. Muito obrigado. Eu posso fazer uma última fala? Fique à vontade. Eu só queria agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade e convidar as pessoas que se interessaram no assunto. Esses documentos aos quais eu me referi, da ONU, do G20, eles estão todos disponíveis para download gratuito, inclusive alguns em versão traduzida para o espanhol, para o português, etc. Então eu recomendo muito às pessoas que têm interesse, que têm preocupação com tudo isso que a gente falou aqui, que conheçam esse material, que nos ajudem a divulgar essa proposta e, sobretudo, a construir essa proposta. Bom, e assim terminamos aqui o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um grande abraço para você e até a próxima semana.